Já está? Acho que já está. Então, boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais uma live promovida pelo CNLB. Sou Patrícia Cabral, do Regional Norte 1, e também faço parte da Comissão de Comunicação do CNLB. Hoje nós queremos falar sobre a campanha da fraternidade. Esse ano, e quem tem a campanha da fraternidade, principalmente nesse período de isolamento, de pandemia, é a nossa querida Salete Bess, da Ampliada Nacional das SEBs, e que já esteve outras vezes aqui também, contribuindo para a formação do CNLB. Boa noite, Salete. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando nessa roda de conversa, nesse bate-papo, né, Patrícia? É uma alegria e agradeço desde já o convite feito pelo CNLB, sempre oportunizando o debate, a formação. Isso é fundamental para os leigos e leigas do Brasil. Oi, Patrícia. Patrícia, está na escuta? Então, acho que é para mim continuar, porque a Patrícia ficou muda ali do outro lado. Mas, de qualquer forma... Oi? Estamos com um probleminha aí de conexão. Bom, de qualquer forma, então, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, junto com o Conselho de Leigos, com todo o Brasil inteiro, né, o laicato do Brasil inteiro, para falar de um tema tão importante que é a questão da campanha da fraternidade. Neste ano, em especial, porque estamos vivenciando não só uma campanha da fraternidade de forma diferenciada, como a nossa vida como um todo, né? Cada um de nós vivenciando o seu trabalho, o seu ser igreja, o seu ser família, de uma forma que talvez a gente não estava habituado, né? A campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema Fraternidade e Vida, né? Temos aqui acho que aqui fica mais melhor, né? Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Esse tema, este ano, dom e compromisso, né? Como da vida, né? A questão da vida. Acho que em momento algum a gente vivenciou uma campanha da fraternidade tão na prática como desta vez. É bem provável que as nossas formações nas nossas comunidades que iniciaram hoje estão muito mais na prática, realmente, de fato, como essa vivência que a gente está conduzido por conta aí da pandemia do Covid-19, né? Toda essa questão do cuidado, porque aí o lema, né, também da nossa campanha da fraternidade, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, esse cuidado, de fato, que nós precisamos. Eu vou pedir para o Cristiano, então, colocar aí a primeira tela, que traz aí um pouco essa capa do... deixa eu já buscar aqui. Traz a capa do texto base, né, que traz toda essa motivação. Então, a gente percebe aí, tem o tema, né, Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, e o nosso lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele.
E aí no centro, o ícone da campanha da fraternidade deste ano, que é, então, a irmã Dulce, no meio dos pobres, no meio das pessoas que, de fato, mais precisam daquele cuidado, daquele olhar, né? Aqui, então, só para a gente ir se habituando ou relembrando, né? Neste ano, então, nós somos chamados e fomos chamados, a partir do tema da campanha da fraternidade, a olhar de modo mais atento para a vida. Olha só. E que essa vida que é presente de Deus e essa vida que é dom e compromisso. Então, para a gente ver, né? Temos aqui o olhinho, né, no sentido de ver, sentir compaixão e cuidar. Ver, sentir compaixão e cuidar. E esse texto inspirador, então, deste ano, nos traz a parábola do samaritano, que acredito que todos nós conheçamos a história do samaritano, e esse samaritano, então, é o ícone da compaixão e do cuidado. A misericórdia é a forma como o amor se manifesta. Então, a partir da misericórdia de que o samaritano teve, ele apresentou na forma concreta a vivência do amor e essa manifestação de fato do amor. Acho que para a gente, talvez muitos nem tiveram oportunidade de participar de alguma formação, enfim, vou trazer aqui a questão do objetivo geral, né? Porque sempre que a CNBB ela trabalha a questão da campanha da fraternidade, a equipe toda se debruça para pensar, né? Um objetivo mesmo, um objetivo geral, o que nós queremos alcançar, onde nós queremos chegar com a formação, com a vivência da campanha da fraternidade daquele ano. Então, este ano, nós temos aqui o objetivo geral que diz que nós queremos conscientizar. Conscientizar é algo simples de fazer? Não é tão simples, né? É criar consciência, buscar levar as pessoas a refletirem sobre, né? E nesse caso, então, sobre a questão do cuidado, a questão da vida, a questão da defesa da vida em todas as suas formas, em todos os momentos, né? Então, conscientizar a partir ou à luz do quê? Da palavra de Deus. Então, não é uma consciência que vem do nada, mas é a partir, então, da luz da palavra de Deus que vai ajudar e quer ajudar a orientar, a dar seguimento. Para quê? O sentido da vida como dom e compromisso. Então, para que... E hoje a gente percebe, né, e eu acho que nesse momento ainda mais do que nunca, onde a vida está sendo tão ameaçada, muitas pessoas às vezes até perdem mesmo o sentido, né, o sentido da vida, essa questão da pertença a uma comunidade, a pertença à sociedade, vai perdendo o sentido de viver, por N motivos, né? Às vezes não vê, principalmente a juventude, mas não só a juventude, não se vê perspectiva muitas vezes, então vai se perdendo o sentido da vida, né? E que se traduz, então, esse sentido da vida que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas. Então, essa vida que, mais do que nunca neste ano, nós estamos sentindo muito isso, né? De que essas relações de mútuo cuidado, então, do cuidado não só comigo, com a minha família, mas o cuidado com as outras pessoas, com a natureza, esse cuidado mútuo, então, entre as pessoas, e aí, na família, né, o primeiro passo, e hoje nós vivenciamos muito isso, né, com o isolamento ou com o distanciamento social, as pessoas estão convidadas a ficar em casa, e aí a gente perceber que a família, que é esse núcleo primeiro, onde nós somos acolhidos, mas esse cuidado também entre as pessoas na comunidade, né, onde nós vivenciamos a nossa fé, ou onde nós participamos, né, de atividades, de inserções comunitárias,
e também na sociedade. Mais ainda, muito mais amplos, também a questão do planeta, nossa casa comum. Então, todo esse cuidado, esse objetivo que a campanha traz, né? De conscientizar a cada um e cada uma de nós que a luz da palavra de Deus, então, a luz do evangelho, se somos seguidores de Jesus, então, a luz dessa palavra, para que a gente valorize essa questão do sentido da vida como um dom e como um compromisso. Essa vida que é dom, que é presente de Deus, mas também que é compromisso, né? Exige de cada um de nós. Hoje, em especial, esse compromisso que, a partir do momento que eu me cuido, estou seguindo as orientações das autoridades de saúde, no distanciamento, no uso da máscara, isso tudo é cuidado, isso tudo é compromisso comigo e com as outras pessoas, uma vez que esse vírus que aí está, nós somos atingidos pelo contato com as pessoas, né? Então, esse cuidado é fundamental. E aí, assim, a gente tem alguns objetivos, né? Os objetivos específicos, isso que eu falei agora é o objetivo geral, e agora os objetivos específicos, então. O objetivo primeiro, apresentar o sentido da vida proposto por Jesus. Então, Jesus, em toda a sua trajetória, nessa caminhada com os discípulos, ele apresentou aos discípulos qual que era o sentido da vida, o que que valia. E aí a gente tem inúmeras citações onde ele é questionado muitas vezes, não é mesmo? Vamos citar o exemplo aqui quando ele é questionado se devia curar em dia de sábado, né? E aí ele diz o que vale mais? É a vida ou é a lei que estava imposta naquele momento? Então, sempre pensando nessa questão do sentido da vida, né? O objetivo 2 é propor a compaixão, a ternura e o cuidado. Mais uma vez aqui, a questão do cuidado como elemento fundamental para ajudar a defender e dar sentido à vida, e também nessa questão toda de defesa da vida mesmo. Terceiro, fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade e da revolução do cuidado. Depois nós vamos ver um pouquinho mais adiante o que significa essa revolução do cuidado, o que seria essa revolução, né, da questão do cuidado. O outro objetivo é promover e defender a vida da fecundação ao seu fim natural, ou seja, a vida em toda a sua plenitude, né? Desde a sua concepção, porque às vezes as pessoas falam assim, nós temos que defender a concepção, mas não se preocupam no decorrer da vida. Essa vida está sendo defendida? Essa pessoa está vivendo com dignidade? Tem onde morar? Tem o que se alimentar? Onde trabalhar? Isso também é defender a vida, né? Porque quando nós trabalhamos a dignidade da vida das pessoas, nós estamos defendendo a vida. Então, é a vida em toda a sua plenitude, né? Do nascer ou da sua concepção até a morte natural. Aí, um outro objetivo é despertar as famílias para a beleza do amor, que gera continuamente vida nova. Eu penso que neste período aí de 90 dias praticamente, nós estamos buscando vivenciar isso, né? Despertar nas famílias para a beleza do amor. Nós estamos chamados agora a estar mais em casa, estar com nossos familiares, e é uma experiência, de fato, para muitos de nós, mais nova, porque a maioria das pessoas ou né, sai para trabalhar, ou sai para estudar, e a gente sempre falava assim, olha, a gente vive mais tempo fora da nossa casa, né, no nosso trabalho ou nos nossos afazeres, do que dentro de casa, e a gente sentia muito essa falta, né? Hoje é o contrário, e às vezes a gente não sabe muito como lidar, né? Como lidar com isso, já que a gente não estava habituado. Então, olha as possibilidades também que uma situação, digamos, de difícil, né, de encarar, como é a questão do isolamento, do distanciamento, como que vai também criando possibilidades, novos olhares, né, para a nossa família, para os nossos amigos, enfim.
Um outro objetivo é preparar os cristãos e as comunidades para anunciar o reino de Deus. E aí, o que é o reino de Deus? A gente pode se perguntar, né? Tudo que precisa para ter vida digna é ajudar a construir esse reino de Deus, né? E aí o seguinte é criar espaços nas comunidades para que, pelo batismo, então pela iniciação cristã, nós percebamos na fraternidade a vida como dom e compromisso. Então, toda essa iniciação cristã também precisa nos ajudar a perceber, a partir da fraternidade, essa vida como dom e compromisso. E aí, despertar os jovens também para o dom e a beleza da vida e para cuidar de outros jovens. E aí, a gente pode trazer aí várias situações, né? E nós temos aí as várias campanhas, inclusive, que as juventudes têm proporcionado no decorrer aí dos anos, seja contra o extermínio das juventudes. Hoje, em especial, está se falando e está muito aflorada a questão do racismo, né? Isso, as juventudes também acabam sofrendo e sendo atingidas em todas essas questões. E aí, um outro objetivo, valorizar, divulgar e fortalecer iniciativas já existentes em favor da vida. Com certeza você conhece aí muitas e muitas iniciativas. Isso não só no âmbito da igreja, que a igreja em si, por si só, ela já também tem todo esse caráter de caridade, no sentido assim de promoção humana mesmo, né? A gente tem muitas iniciativas. As pastorais sociais trabalham muito nessa linha, não é? A pastoral familiar, a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa, e as pastorais sociais que estão assim naquele sentido onde a vida está sendo mais ameaçada. E aí, em muitas, né? Hoje, uma situação que a gente vivencia muito no nosso país é a questão da migração, né? A migração dos irmãos que estão chegando, enfim, isso tudo exige de nós respostas, exige de nós esse olhar, né? Esse olhar de fraternidade, esse olhar de acolhimento para cuidar dessas vidas, porque são vidas, né? Eu acho que é importante a gente sempre trazer essa questão da vida humana e da vida como um todo, porque você fala assim, mas são estrangeiros, mas por que a gente já ouviu tanta coisa, né? Por que não ficam lá no seu país? São vidas, né? E a vida ela precisa ser defendida aqui ou lá, não importa, né? A gente não pode olhar as pessoas, colocar uma tarja e dizer, não, esse aqui eu vou ajudar, esse aqui eu não vou ajudar porque é de outro país, esse daqui é um jovem, eu não vou ajudar, eu só quero ajudar. Não, as vidas que precisam ser defendidas está aí à nossa frente. Por isso que quando a parábola diz, mas quem é meu próximo? O próximo não é só aquele que a gente se aproxima, mas é aquele que se aproxima de nós também, né? Então, esse é o nosso próximo, aquele que Jesus deixou que chegasse perto de nós e exige de nós uma ação, enfim, né? E aí o objetivo 10 é conscientizar para a vivência da ecologia integral, né? Então, a gente se entender também como um ser que faz parte desse todo, da Mãe Terra, né? Nós, como seres humanos, somos um dos seres vivos, né? Mas nós temos quantos milhares aí de seres vivos que também precisam desse cuidado, desse olhar, né? Para que a gente se entenda como ser integral mesmo, né? Eu vou pedir, então, agora vamos tirar essa apresentação. Cadê? Isso, vamos voltar aqui. E aí eu gostaria de ouvir, de repente, eu não estou acessando aqui os comentários, depois a gente pode continuar conversando um pouco mais. Eu peguei só aqui essa questão dos objetivos e do objetivo geral e os específicos, né? E aí depois a gente pode continuar na apresentação. Uma boa noite, nós tivemos um problema técnico aqui, e agora eu assumo com você, Salete, boa noite. Me chamo Leonardo, Oi, sou...
Prazer. É uma alegria muito grande ter você em nosso meio junto conosco aqui, partilhando esse tema de extrema importância, né? Campanha da Fraternidade não se vive somente os 40 dias da Quaresma, e sim durante todo o ano, né? Eu venho da Pastoral da Juventude e fiquei muito encantado sobre as discussões que você abordou, né? Sobre a questão da campanha, né? De extermínio de jovens, que eu ajudei, na época minha de PJ, a defender essa vida, né? Várias lutas que assumimos, e agora, né, a PJ, no geral, assume essa campanha de enfrentamento, né? Como essa mística do cuidado às mulheres, né? Que nós temos agora num âmbito social que nós precisamos dar um olhar especial. Então, muito boa noite a todos, né? Nós já temos algumas perguntas, Salete. O Juvenal Paiva, ele traz um questionamento para nós muito bacana sobre promover e defender a vida da fecundação ao fim natural. Muito interessante e oportuno. Como fazer esse objetivo se tornar realidade diante do negacionismo atual? Eu penso que eu já até falei um pouquinho isso, né, Juvenal? Obrigada pela colocação e pela pergunta. Quando nós falamos em defesa da vida, da fecundação ao seu fim natural, exatamente isso que eu disse um pouquinho antes na minha fala, né? No sentido de que a gente vê muito movimento e é bonito isso, né, de acontecer em defesa da vida, da concepção e etc. E aí a gente se pergunta, mas e o decorrer da vida? Isso também merece luta, merece a gente sair na rua, merece até abaixo-assinado, se for o caso, né, no sentido de falar, poxa vida, os nossos idosos, como que estão sendo tratados? Os nossos jovens, né, acabamos de falar agora, questão das juventudes, quando a gente fala de vida digna, e aí a campanha da fraternidade, quando ela diz assim, conscientizar a luz da palavra de Deus, não é? Então, essa luz da palavra de Deus, o que a palavra diz a respeito da vida? Tantas passagens, inúmeras, mas vamos só ficar com João 10:10, que é bem conhecido de nós. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E esse é todos e todas, não é uma classe vai ter vida boa, vai ter vida digna, vai ter vida garantida, vai ter teto, vai ter pão, vai ter trabalho. A outra parte, mas são os pobres, né? Então não precisa de uma vida tão digna. Se eles tivessem uma comidinha de vez em quando, tá bom. Não, Jesus não falou isso. Jesus disse, é vida digna para todos e todas. Então, acho que isso é fundamental a gente, como cristãs, defensores da vida e seguidores de Jesus de Nazaré, termos essa consciência da defesa da vida de forma integral, como diz aí o objetivo da campanha da fraternidade, que é essa defesa da vida em todos os âmbitos e de forma integral. Muito obrigado, essa resposta foi muito boa, né? Nós trazemos também aqui o compartilhamento do Clóvis. Ele partilha com a gente um pouquinho, Salete, que a solidariedade e a simplicidade e a sabedoria como um caminho de compromisso. Então, nós já entramos, assim, num campo que é a mística do cuidado, que é muito importante. A irmã Dulce trazia isso muito nos seus dias de vida, né, na sua luta lá em Salvador, na Bahia, a gente que conhece a história dela, quem já teve a oportunidade de ir lá e vivenciar um pouco dessa mística. E nesse tempo de pandemia, né, a pandemia que nós estamos vivendo do coronavírus, nós poderemos dar uma olhadinha aonde que estamos vivendo, né, como que nós cristãos leigos e leigas, sal da terra, luz do mundo, fermento na massa, passamos, né, e estamos atuando nas nossas comunidades, nas nossas bases, para essa mística do cuidado com nossos irmãos de rua, nossos irmãos que estão mais vulneráveis dentro da sociedade, por aqueles que não têm voz, não têm vez, não têm lugar.
em tempos de tanto frio aí no sul, aqui nas Minas Gerais e outros espaços, São Paulo, que a gente está percebendo que o frio desse ano está um pouco mais intenso, né? Aonde que o nosso olhar dessa mística do cuidado e esse compromisso com esses irmãos, né, leigos e leigas também, e aonde que nós estamos atuando nessa sociedade para ajudar. Não só com a igreja fechada, agora é a nossa vez de fazer o que Francisco pediu. Ir para essa igreja de saída, ir para essa sociedade, né? Eu acho que essa questão da... Fique aí, Leonardo, não saia aí da tela. Senão eu vou ficar falando aqui, olhando para mim. Tá bom. Fique aí. Não, acho que é bem interessante essa colocação a respeito da solidariedade, né? De fato, eu penso que a campanha da fraternidade desse ano, ela está sendo vivenciada de uma forma, acho que ninguém imaginava, né? Que toda essa temática da defesa da vida, ela estivesse tão vivenciada neste ano, né? Com pouquíssimas formações que nós tivemos nas nossas comunidades, mas isso não quer dizer que a gente já não saiba o que Jesus quer de nós, né? E aí, quando você fala, e a contribuição também referente à solidariedade, justamente nesse sentido, quantas e quantas iniciativas e movimentações e coisas que vêm acontecendo para ajudar, né? Essa questão toda da pandemia movimentou e acelerou ainda mais essa questão da solidariedade, da caridade, enfim, as pessoas se mobilizando, fazendo coleta de alimentos, coleta de roupas, de remédio, né? É algo assim inusitado. E isso é muito, muito bom a gente perceber que as pessoas estão se movimentando sim. E aí, dizendo a igreja em saída que tanto o Papa Francisco tem pedido, e de repente antes a gente estava de uma forma assim, vamos fazer a igreja em saída, aí a gente vai lá, faz umas visitas missionárias, faz uma coisinha ou outra, fala, já fizemos a igreja em saída. Será que isso é fundamental, né? Maravilhoso, mas não pode ficar só nessas questões, né? Ela precisa expandir, precisa de fato estar onde as pessoas não estão. Então, essa questão hoje que a pandemia nos colocou contra a parede, né? O vírus nos colocou contra a parede a dizer, você é igreja de fato? Então, agora você vai ter que arregaçar as mangas e se fazer igreja. E seja, então, nas nossas casas, né? Com a questão da igreja doméstica, reviver muitas coisas que, com certeza, muitos de nós foi criado, né, com a reza do terço, a leitura da palavra, e de repente, em algum momento da história, pode ser que a gente não valorizava mais tanto esses momentos, não é? E hoje a gente vai valorizando, e é esse encontro, essa vivência familiar dessa igreja doméstica é que nos fortalece na fé, no amor e na esperança, né? A esperança de que a gente vai superando e dando novo significado, vai dando novos olhares para a nossa vida, para a vida dos nossos irmãos, e, de fato, refletindo o que vale a pena nessa vida, né? E aí, quando a gente fala da simplicidade, acho que você tocou também nesse assunto, né? A questão da simplicidade. Às vezes a gente estava tão preocupado com muitas coisas, não é? E adquirir isso e comprar aquilo, e aí o que de fato importa, né? Hoje a gente valoriza muito mais estar com as pessoas que a gente gosta, é isso que faz falta para nós, né? A gente às vezes não poder visitar um vizinho, um amigo, e valorizar hoje muito mais isso do que ter coisas, né? Correr atrás de coisas. Salete, eu acho que temos também nossos cristãos leigos e leigas que participam conosco desta live. Eles têm muito que compartilhar conosco, e isso é uma forma também de expressão para nós rezarmos para os nossos irmãos e irmãs que estão aí nessa
pandemia, lutando nesse olhar misericordioso, esse cuidado com os cristãos, com a sociedade dessa igreja em saída. Então, eu queria propor aqui para quem está participando desta live, partilhe conosco, né, Salete, sobre essas experiências exitosas que estão vivenciando nas suas comunidades, nas suas bases, estão vivenciando nos seus regionais, estão vivenciando nas suas arquidioceses. Partilhe conosco aqui que a gente vai divulgando, que isso também é uma forma de coisa boa, a gente tem que compartilhar, e também se der, quem puder e conseguir, pode ser uma ideia bacana para ser produzida na sua realidade. Então, uma dessas coisas, assim, eu queria partilhar aqui, desde o início da pandemia, uma experiência que nós já tivemos aqui foi falar sobre duas experiências, né? A presidente do Regional Sul 1, né, a Fátima Ferri, juntamente com a nossa presidente do Conselho Nacional do Laicato, Sônia, você deve conhecê-la, e todas as duas partilharam conosco sobre essas experiências, e a gente acompanha bem de perto, né, assim, todos os dias, conversando com Sônia, o trabalho da Sônia de visitas às casas, o trabalho de assistente social, de estar acompanhando, de alimentação, do campo para a cidade, como que o campo está ajudando nesse momento tão importante, né? O campo está sustentando a cidade, né? Uma frase que na minha época de PJ, que a gente trabalhava com MST, era muito forte, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Então, era muito forte nossos gritos, né? Eu tinha muito essa experiência na minha época de pastoral da juventude. Legal, aqui no Paraná também a gente está com essa experiência maravilhosa do Movimento Sem Terra, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST, e agora, na semana passada, e eles estão fazendo, eles chamam as quentinhas, né? Os marmitex, assim, para a população em situação de rua. Então, está sendo uma experiência fantástica, assim, uma vez por semana, faz um mutirão, o pessoal organiza o alimento e depois faz a distribuição. E agora, inclusive, com o sindicato aqui dos petroleiros, que doou, se eu não me engano, 500 cargas, né, de botijão de gás para ajudar nessa questão. Então, isso tudo é formidável, né? A gente perceber o quanto a solidariedade, né, vai se florescendo assim, né? Vai acontecendo, isso é fundamental. E é isso que você fala. Bom, não é só nesse tempo que a agricultura familiar é que coloca comida nos nossos pratos, né? Nós sabemos muito bem que a agricultura familiar é que sustenta, de fato, aí a questão da alimentação vem da agricultura familiar, dos pequenos, né? Dos camponeses, enfim, né? Que produzem a comida, né? O arroz, feijão, a batata, né? E essas coisas aí. O Francineuso, né? Vocês me desculpem caso eu fale o nome errado, gente, mas ele partilha aqui uma conversa com a gente que sobre a questão dos objetivos, né, específicos da campanha que você colocou para nós no início, que esses 10 objetivos são de suma importância para a vivência do Evangelho. E nós, cristãos leigos e leigas, devemos aprofundar, defendê-los nos meios de nossa atuação, na família, nos locais de trabalho e tantos outros lugares que a gente estiver. Temos também o Edivaldo, que ele é do CNLB de Guarulhos, que passa também uma mensagem para nós, que a campanha da fraternidade deve continuar levando luz à palavra para todos que possam entender melhor o que quer dizer este tema e lema. Não é necessário, neste momento de dificuldade de toda a sociedade. Parabéns ao CNLB por manter esse debate vivo em tempos de isolamento social. Parabéns, Salete, por debater este tema com todos. O Edivaldo lá de Guarulhos. Tá bom? Isso, obrigado, Edivaldo. Partilho também uma outra experiência que está começando na Arquidiocese de Belo Horizonte. Não sei se vocês já viram, mas isso foi
um lugar aqui de festas, né, da juventude, que é chamado de Serraria Souza Pinto. As pastorais de rua, juntamente com a Arquidiocese de BH, com o arcebispo, eles utilizaram esse espaço pelo frio que está cometendo tão grande aqui o estado de Minas, e principalmente aqui na capital mineira, e eles fecharam esse espaço, que já estava fechado, né, mas pegaram esse espaço e transformaram num centro de acolhimento para essas pessoas que estão vulneráveis em situação de rua, para atendimento de assistente social, atendimento para alimentação, também banhos, né, e questão de dormitórios, né. Então, tanto a prefeitura está fazendo a parte dela, a arquidiocese assumiu esse compromisso, foi um compromisso que iniciou sábado agora, que passou, que está sendo muito bonito e está tendo uma avaliação muito bacana. Nossa, que legal. Isso é fantástico, né, Leonardo? São essas iniciativas que vão dando significado, né? Vão dando sentido à vida, em especial dessas vidas que estão mais vulneráveis, né? Hoje, com a questão do vírus circulando por tudo aí, todos nós somos alvos, mas tem pessoas que estão muito mais vulneráveis do que os outros, né? No caso das pessoas em situação de rua, é um fato muito concreto, né? Em Curitiba, a Arquidiocese de Curitiba, junto com outros parceiros, tantos parceiros, inclusive de várias denominações religiosas, isso é fantástico também, porque já a nossa pastoral do povo em situação de rua, ela já é ecumênica, inclusive acontece dentro da igreja anglicana. Então, isso é bem, bem bacana. É pastoral, que é uma iniciativa da igreja católica, mas que acontece dentro da igreja anglicana. E hoje estão sendo servidos refeições todos os dias também, a parceria com a prefeitura, que a prefeitura cede, então, o espaço do restaurante popular, e as pessoas voluntários de várias entidades, grupos, pessoas que não estão ligadas a nenhum grupo, nenhuma pastoral, nenhuma entidade, mas que sentiram no coração de poder também contribuir, estão lá fazendo. Um faz a comida, outro ajuda a lavar uma louça e assim por diante, né? Outros fazem as doações, né, dos alimentos, ou, enfim, dinheiro. Então, são essas iniciativas que vão dando sentido, de fato, às vidas, não só daqueles que estão sendo, digamos assim, ajudados, né? Mas aqueles que estão se colocando a serviço. Então, isso é muito bom, você sentir que as pessoas se comovem também, e quando você tem esse olhar, né, da solidariedade, é isso que movimenta as pessoas a agir e fazer o bem. E isso transforma as vidas. Salete, nós temos aqui, né, uma fala da Efigênia. Um grande abraço, Efigênia. Saudades. A Efigênia é da Arquidiocese de Mariana, é a Arquidiocese Natal. Este ano tivemos poucas oportunidades de estudo na comunidade sobre a campanha. Mas, no entanto, a prática no dia a dia e no cuidado e na solidariedade para com o próximo foi muito maior. Eu acho que esse ano a campanha valeu a pena, né? Fez valer o suor, né? O pessoal arregaçou as mangas e fez esse trabalho. A gente colocou muito mais em prática. Sim. A Adelaide Araújo, né? Ela fala do trabalho do projeto Cultura de Paz na Diocese de Floresta, com base nessa temática, atendendo a professores e alunos. Ela falava da questão da alimentação. Eu ouvi algumas cidades de Minas também estava acontecendo esse mesmo trabalho, dando a importância e o sentido da vida. O Valdeci também traz uma experiência para nós, né, que é perceptível a redução por parte do governo estadual e federal e municipal nos gastos sociais. E a igreja sempre agindo como se for com seu profetismo, né, sendo a primeira a iniciar as ações de solidariedade. A fome chega e chega com força nesses tempos.
Isso mesmo, Valdecir, a todos que estão colaborando aí com o debate. Valdecir de Curitiba, um grande abraço, companheiro aí de caminhada. É isso mesmo. Quando, aí há 2 anos, a gente debatia com as comunidades, nas rodas de conversa, sobre a retirada de direitos, né? Sobre as mudanças que teve aí na legislação. E aí as pessoas, às vezes, custavam a compreender, mas o que significa isso? O que significa esse congelamento por 20 anos nas questões sociais? Acho que não tem nada a ver, ou, de repente, acho que vai ser bom para nós, né? E aí a gente começa a precisar, a utilizar esses recursos públicos, e vamos colocar agora bem em prática a questão da saúde, porque foi tão criticado e enxotado essa questão do SUS, porque tudo que é público, né, acho que não importa muito, o que é público tem que ser deixado para segundo plano, e agora o que de fato a gente precisa e está valorizando? A questão do SUS, né, para o atendimento aí com essa doença que está atingindo o Brasil inteiro, né? Então, se não fosse o SUS, quem que poderia pagar por um tratamento? Ficar, às vezes, numa UTI 30 dias, 40 dias, quem que teria condições? Os pobres, coitados, né? Então, a valorização do que é público, o investimento nessas áreas sociais, ela é fundamental, porque quem precisa das áreas sociais é justamente as pessoas mais pobres, que precisam do governo e precisam das áreas sociais. Então, é fundamental. E aí a gente começa a sentir o quanto isso é oneroso e prejudica as pessoas, né? Então, existe uma luta grande aí, né, na sociedade, de que se cancele aquela medida provisória que investimento nessas áreas sociais ela é fundamental. Exatamente, é fundamental. Não tem como você manter um sistema se não tiver o investimento. Isso vem de todos nós, né? A partir dos nossos impostos. Isso é investimento para nós mesmos, né? É algo que reverte para a sociedade como um todo. Salete, o Juvenal, ele continua esse debate com a gente aqui, essa partilha, né? E ele fala aqui, está aqui na tela para nós aí. Salete, não lhe parece uma profunda profecia da CNBB? Pois o tema e o lema nos levam a uma profunda reflexão sobre a nossa mística. E como sabemos, né, se o tema é escolhido no ano anterior? Quem imaginaria que estaríamos vivendo, né, esse processo e esse tema que chegou a calhar nessa atual situação, que foi tão feliz para a atual conjuntura que nós estamos vivendo, né? Eu acho que esse tema foi muito importante. Vocês já ouviram falar em ação do Espírito? É o Espírito Santo de Deus que conduz. Não tenho dúvidas disso, que esse tema da campanha da fraternidade, neste ano, o que nós vamos dizer que não foi ação do Espírito Santo, né? Assim como até a escolha quando a irmã Dulce foi colocada ali como o ícone também, né, da campanha da fraternidade, já na sequência ela é beatificada, né? Então, também não estava no script. Aí as pessoas falam, agora está na questão da campanha da fraternidade, porque agora ela é a Santa Dulce, né? Não, eu já tinha escolhido antes, né? Porque o texto da campanha da fraternidade ele é escrito e é trabalhado, acho que lá no mês de abril, por ali, e aí as coisas vão sendo conduzidas, né? Leonardo, eu gostaria de fazer mais uma apresentaçãozinha aqui, continuando, posso? Pode ficar à vontade. Como é que a gente faz ali a tela? Você põe aí na tela? Sim. Isso. Então, aí eu quero só trazer mais alguns elementos que é bem importante assim para a gente também ir conversando, né? Então, o samaritano.
o samaritano, não é o bom samaritano, viu? Porque às vezes a gente fala assim, a parábola do bom samaritano. Bom, se tem o bom samaritano é porque quer dizer que os outros não são bons, né? Já é um preconceito com os estrangeiros. Então, é o samaritano, né? O samaritano e a irmã Dulce, dos pobres, são ícones da compaixão e do cuidado. E aí, interessante a gente colocar assim, que esse cuidado, ele parte de um olhar, né? Um olhar diferenciado. Porque ver, o levita e o sacerdote também viram aquele que estava caído. Mas esse olhar que o samaritano teve foi um olhar de compaixão e que mudou a história daquele homem que estava, daquela pessoa, daquele ser humano que estava ali praticamente morto. Então, essa compaixão nasce de um modo diferente de olhar, e esse modo diferente faz ele perceber a realidade e transformar essa realidade, né? Porque se ele também tivesse passado, muito provavelmente este que estava caído não teria sobrevivido, né? Porque, como diz o texto, estava gravemente ferido. E aí, quando eu falei antes da questão da globalização, aliás, da revolução do cuidado, antes de entrarmos aqui, o Papa Francisco, na primeira viagem que ele fez, quando eleito Papa em 2013, naquele ano ele foi para uma ilha chamada Ilha de Lampedusa. Cancele aquela... Oi? Alguém falou aí. Foi para a ilha de Lampedusa, no sul da Itália, e lá ele falava da globalização da indiferença, que a indiferença ela estava globalizada no mundo, como isso já estava se tornando algo praticamente corriqueiro para todas as pessoas. E aí ele diz, a gente precisa mudar isso, né? Ter uma revolução do cuidado. E aí a gente trazendo agora essa questão, então, dessa passagem do samaritano, a gente vai perceber que essa globalização da indiferença, ela vai se transformar na revolução do cuidado. De que forma? Quando nós nos aproximamos, ali ele traz, então, aproximou-se do homem, né? Trazendo toda a questão aí do samaritano. O samaritano parou diante desta pessoa, gastou o tempo dele, porque ele também tinha um destino, ele estava viajando, ele estava fazendo a sua caminhada, né? A gente não importa, o que importa é que ele parou e gastou o tempo dele, e ele modificou a sua rota, né? Porque ele parou, ele cuidou, aliviou a dor, ele partilhou os recursos que ele tinha, né? Quando ele cuida, alivia a dor, faz os primeiros socorros, digamos assim, depois ele leva para a hospedaria, digamos, e lá ele deixa um dinheiro e fala, o que for gasto a mais, eu vou acertar na volta, né? Então, ele partilha dos seus recursos. E ele retornou para depois fazer o pagamento dessa dívida e também saber como que estava o machucado, ou seja, ele cria vínculos. Então, esse olhar diferenciado que o samaritano tem, e essa mudança na rota dele, que transforma a vida do outro, é a revolução do cuidado que o Papa Francisco também pede, né, para que a gente tenha esse olhar diferenciado, né? Porque quando nós olhamos com indiferença, nós não transformamos a vida. As vidas não se modificam. Muito pelo contrário, elas só vão sendo mais prejudicadas ainda, né? E aí a gente pode se perguntar, na nossa comunidade, ou na nossa paróquia, no nosso grupo, enfim, na entidade que eu participo, na associação, aí você coloca, né, onde você participa. Nós possuímos uma sensibilidade pastoral que priorize a vida como dom e compromisso a partir dos pobres. A gente pode se questionar, né? E aí, para
aguçar um pouquinho mais, a gente pode se perguntar assim: qual das duas bacias? Que lá o texto base, ele traz essa comparação, né? Todos conhecem a passagem bíblica aí, de que Pilatos lava as mãos, então é a bacia da indiferença, e a bacia que Jesus usou. Ele colocou uma outra forma de olhar, né? A bacia do serviço, então, que é o do cuidado, do compromisso. Então, a gente pode se perguntar, qual das duas bacias que nós temos utilizado para as nossas ações comunitárias, né? Seja pastoral, seja social, qual dessas duas bacias nós temos usado? É a bacia da indiferença, a bacia de Pilatos, aquele que lava a mão e fala, ó, não quero mais saber, não aguento mais isso daqui, não quero saber. Ou é a bacia do serviço que Jesus deu o exemplo, deu sentido na vida daqueles apóstolos e falou, olha, é assim que vocês têm que fazer. Se você é meu seguidor, é assim que você tem que agir. E aí a gente pode se perguntar, né? Como que nós estamos vivenciando isso, né? Aí, para encerrar aqui só esse trechinho, tem vendo no site da CNBB, a gente perguntava assim, iniciativas que estão acontecendo nas nossas comunidades, nas nossas cidades, dioceses, referente a essa questão da pandemia. Então, no site da CNBB, o site nacional, eu encontrei algo interessante, que é uma campanha, né, que está se fazendo, é Tempo de Cuidar, que fala da questão aí de arrecadar fundos, é um fundo, né, na verdade, para a questão da pandemia. Então, acho que é importante a gente se apropriar também, né, poder transformar isso também nas nossas dioceses, que pode, com certeza, ajudar aí a tornar digna as vidas, né, que estão sendo aí ameaçadas. Vamos ouvir. Foi muito feliz a sua fala trazendo essa contextualização, né, da campanha da fraternidade e também essa comparação que está lá no texto base, né, quem teve a oportunidade de estudar, né, essas duas bacias, né, e fazer a gente fazer-nos a refletir. Qual que é a bacia que eu tenho usado nos dias de hoje? Será que eu uso a bacia de Pilatos ou será que eu uso a bacia de Jesus, da Quinta-feira Santa, né? A do Domingo de Ramos, da omissão, né? De tenho nada a ver com essa sociedade. Ou a bacia do cuidado, do serviço, da doação, entrega, que é a bacia também da Irmã Dulce, que é a bacia de tantos desleis, de tantos Dom Pedros Casáligas, Dom Lucianos, Dom Helder Câmara e tantos outros da nossa sociedade que a gente vai lembrando, né? A gente lembra de tantos outros homens e mulheres que doaram a vida, né? Tanto pelo laicato, pela igreja no Brasil e no mundo. Será que eu estou usando a bacia de Francisco atualmente, nos meus dias? Então é muito bacana, né, a gente dar esse olhar. A Lúcia, ela traz uma fala também para reflexão nossa, que só um coração cheio de compaixão é que consegue ver o que Irmã Dulce viu, o que o samaritano viu. Então, só na hora que nós tivemos esse olhar de compaixão, né? Leonardo, eu acho que isso é bem, bem legal, assim, que a Lúcia traz, porque é aquilo que eu falava antes, né? Quando, às vezes, a gente seleciona, né? Aqueles a quem a gente acha que é mais digno de ser ajudado ou não, né? Quando a gente começa a colocar rótulos na frente das pessoas, né? Isso seja a questão racial, seja a questão LGBT. Ah, não, mas esse aqui eu não vou ajudar porque é negro, né? Negro, né? Não precisa. Não, mas esse aqui, putz, o cara é gay, né? Ele não precisa, sabe, essas coisas. Então, antes de você enxergar pessoas, você enxerga rótulos. Isso, eu penso que atrapalha muito a nossa ação pastoral, a nossa ação de cristãos e a nossa ação de solidariedade, enfim.
Então, o que me chama a atenção também em toda essa questão aí da pandemia e tudo mais, na minha comunidade, a gente tem a ação social da paróquia, né? No mês passado, nós entregamos para as famílias aqui que são cadastradas e tantas outras que surgiram agora, por conta aí do desemprego, etc., nós entregamos 150 cestas básicas. O que é bonito, assim? É aquele quilo que a pessoa foi lá na secretaria da igreja, porque a igreja, enquanto celebrações não está acontecendo, mas as pessoas deram um jeito de fazer a sua doação. Ou ligavam, pessoal, eu quero fazer uma doação, como é que eu faço, tá? Quando essa solidariedade está acima de saber, mas será que aquelas pessoas que eles vão entregar, elas precisam mesmo? Mas aquele lá não está precisando. Por que, sabe, quando a gente faz, aquele velho ditado, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Acho que é isso que precisa prevalecer. A partir do momento que a gente está de coração aberto e fala assim, eu vou fazer a minha parte, eu quero ajudar a transformar vidas. Não importa se é a vida de um negro, se é a vida de um branco, se é a vida de um estrangeiro, que nós temos muitos, muitos e muitos casos aqui em Curitiba e na minha região, assim, das 150 famílias que nós atendemos no mês passado, 50 delas são venezuelanas. Então, vocês vejam, além da necessidade também material no sentido do alimento e tudo, não é só isso, né? Tem tantas outras coisas que a gente pode também colaborar, contribuir. Puxa, não tenho condição também, às vezes, de dar 1 quilo de alimento, porque eu também estou passando por uma necessidade, etc. Mas que outras formas eu posso agir com solidariedade? E hoje, em especial, as pessoas, nessa necessidade até de conversar, eu tenho ligado para muitas pessoas, sabe? Para conversar. E aí, gente, as pessoas idosas, principalmente, bom, se deixar, você fica o dia inteiro ali. Porque uma senhora um dia me falou assim: então, tem a minha filha que mora no bairro aqui vizinho, e daí agora ela não está podendo vir, né? Porque eu sou do grupo de risco, mas já faz uma semana que ela não me ligou ainda essa semana, e era na sexta-feira. E aí aquilo me doeu, assim, sabe? Porque às vezes a gente pensa que são grandes coisas que a gente precisa fazer, mas são nas pequenas coisas que a gente vai valorizar e vai dar significado e sentido para a vida das pessoas. Aquilo que dizia lá o objetivo geral da campanha, ajudar a dar sentido à vida das pessoas, nas pequenas coisas. Não precisa coisas gigantes, não. Nas pequenas coisas, um telefonema pode mudar a vida de muita gente. Quando você vem falando sobre essa questão, a gente tem que ajudar sem olhar a quem, né? Eu lembro muito de uma frase, assim, até na minha época eu estudei em colégio de freiras, né, lá no interior de Minas, e eu lembro muito delas falando, né, numa questão, a irmã, saudosa irmã Bernadette, falava numa frase muito bacana. É tão recente que eu também não sou, ainda sou jovem, mas ela falava, né? Somos, né, Leonardo? Eu também. Ai, que ótimo. Então, eu não preciso ser negro para me lutar contra o racismo, né? Eu não preciso ser mulher para me lutar contra o feminismo. Eu não preciso ser gay para me lutar contra a homofobia. Eu apenas preciso ser um ser humano. E foi com essa educação vicentina, né, que me trouxe para essa igreja mais em saída, essa igreja de olhar para os outros e assumir como compromisso, né, essa bacia de Jesus, né, a bacia da Quinta-feira Santa. E foi com esse intuito também que eu encerrei o meu tempo na pastoral da juventude usando desse gesto, né, lavando os pés dos meus companheiros e companheiras. Então foi o gesto de serviço, né, no tempo de doação pela igreja. Que bom, que lindo mesmo. A Joelma também, Salete, ela
partilha com a gente um pouquinho, aqui na tela também para nós, que a pandemia nos faz refletir sobre o ser e o não, o ter. É tempo de colocar em prática o que Jesus nos ensinou. E a campanha da Fraternidade 2020, né, ela nos leva a olhar, a ir ao encontro do outro, como o próprio Jesus fez, né? Excelente, Joelma. Joselma, né? Joselma, desculpa, né? Isso. Não, é Arlete, fundamental. Deixa eu só pode. um comentáriozinho sobre esse comentário da Joselma, né? É excelente isso, porque eu espero, sinceramente, que tudo isso que todos nós, o mundo inteiro, está vivendo, de fato, seja assim um aprendizado muito grande para que a gente valorize o que realmente importa, o ser das pessoas, não o ter, o que a gente não seja valorizado pela conta bancária, pela vestimenta, pelo saber falar, pelo grau de estudo que eu tenha, mas por aquilo que eu sou, ou seja, ser humano, né? Então, que isso esteja à frente de qualquer outra coisa. Então, é fundamental. Obrigada, Joselma, pela tua reflexão, e é fundamental isso. Arlete Ferreira também, ela diz um ditado, né? O pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. E tudo que é compartilhado com amor se multiplica. Então, essas Isso frases mesmo. dão uma inspiração para a gente, né, Salete? Sem dúvida. É, Isso a gente vê aí quando a gente está montando as cestas, né? Aí na semana, assim, você começa a olhar e falar, meu Deus, não vai dar, não vai dar. Né? Você olha e fala, é a mesma coisa, eu sou mãe, né? Sou mãe, sou aquela mãezona que gosta de reunir todo mundo. E aí você vai fazer um almoço em casa, né? Chama lá os amigos ou os familiares, aí você olha e fala, acho que não vai dar isso aqui, né? Daí aquele monte de gente, você fala, acho que não vai dar, vai faltar comida. E no fim, a minha filha que fala, né? Mãe, você é exagerada, porque daí a gente sempre acha que vai faltar e fala, não, vou colocar um pouquinho mais. E é assim também a solidariedade, né? Aquele pouquinho de cada um, gente, é fundamental. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu nem vou ajudar, porque eu também tenho tão pouco, né? Como é que eu vou ajudar? Não vai fazer diferença. Faz toda a diferença. Salete, você quer falar mais alguma coisa? Nós já estamos, assim, nos finalmente. Finalmente, Sim. Não sei se tem mais alguma Alguém quer contribuição. partilhar? Então, o Juvenal fez uma pergunta para nós aqui, ó. Ele fez uma partilha, né? Então, Salete Leonardo, eu vi a necessidade de uma família aqui em Rondonópolis, né? Que não podia e eu não podia ajudar muito. Comprei os ingredientes e doei. Também o óleo usado, ela fez de sabão caseiro para uso dela. E o excedente ela vendeu e atendeu, né, suas necessidades daquele momento. Muito bacana nessa partilha, a pessoa consciente. Exatamente. E as pessoas sabem se recriar, né? Buscar novas possibilidades, inclusive a partir das suas necessidades, né? Olha aí, fez o sabão e aí acabou vendendo aquilo que tinha de mais, vamos dizer assim, para reverter para outras situações, né? Então é isso, o pouquinho, né, de cada um vai transformando vidas, com certeza. A Maria Aureni, né, da presidência do CNLB, lá do Regional Nordeste 4, ela colocou aqui para a gente também um ditado, né, aonde há partilha, tudo se multiplica. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a gente tem exemplos inúmeros, né? Só a multiplicação dos pães aí, né, que Jesus apresenta como forma de partilha. Quando se partilha, dá para todo mundo fica satisfeito e ainda sobra
E isso a gente vivencia muito nas comunidades, né? Quem que já não participou de um encontro, alguma coisa assim, um almoço partilhado, aí cada um leva lá o seu almoço, a sua tigela, e no final das contas você nem come da sua comida, porque você quer experimentar das outras também, né? E ainda, puxa, acabou sobrando, eu vou trazer mais um pouco. E você acaba trazendo de volta, às vezes, a tigela cheia de outras coisas, né, que foram partilhadas. Isso é fantástico. E se a gente pudesse transformar isso na nossa vivência social, não é? Essa vivência que a gente traz das comunidades, da partilha, cada um leva um pouquinho, e quem não leva, às vezes porque não tem condições, ela vai comer do mesmo jeito, né? Se a gente conseguisse transformar isso também na nossa sociedade, né? Minimizando, então, as diferenças, as distâncias que temos entre as pessoas, né? A questão da riqueza, da pobreza, né? Nosso país, que é um dos mais desiguais aí da história, não é? Essas diferenças devem ser minimizadas. O João Santiago, ele coloca aqui, né, uma frase para você, ele é da SEBS. As comunidades eclesiais de bases, as pastorais sociais e os movimentos democráticos, assim como as principais lideranças democráticas, estão bem representadas com tua presença, Salete. Opa. João Santiago não vale, meu compadre! É das SEBs de Curitiba, é meu compadre querido. Mas que bom, João, tua participação. E é isso mesmo, né? Acho que as SEBs, as pastorais sociais, elas fazem a diferença, e os leigos e leigas engajados, né? Acho que o Conselho Nacional do Laicato trabalha muito essa questão da formação desse agente, né? De ser sal da terra e luz do mundo, essa dupla cidadania que nós temos, né? De batizados e também para agir na igreja e na sociedade, porque é aí que está o nosso ser igreja de fato, né? Quando a gente ajuda a transformar essa sociedade, nós cristãos chamamos de reino de Deus, né? Na sociedade nós podemos dizer de justiça, enfim, né? Damos outros nomes, mas é o reino de Deus acontecendo de fato a partir da nossa inserção, né? Ajudando a transformar, ajudando a dar sentido a essas vidas, principalmente as que estão mais vulneráveis, né? Para que, de fato, a vida aconteça em abundância. Então, Salete, já tem aqui até convite para você dar assessorias, né, em grupos aqui. Então, depois a gente vai passar para você aí o contato da pessoa, a pessoa vai te chamar, e aí vocês podem ir olhando com a Salete essa forma de estar organizando. Nós estamos chegando ao final dessa live, Salete. Foi um prazer imenso estar com você aqui, né? E eu acho que não teria como não agradecer a todos, né? Principalmente a SEBS por nos ter ofertado essa pessoa tão importante para nós, que contribuiu, e nos atualizando e nos lembrando que a campanha da fraternidade não é só para os dias da quaresma, gente. Porque tem muitas localidades que traz a campanha da fraternidade como um eixo quaresmal, somente. Chegou o domingo de Ramos, acabou e temos que esquecer. Não é assim. Então, com um poema, eu queria partilhar isso com vocês, para encerrar esse momento, né? Ele chama Libertação e ele foi partilhado uma vez no encontro de espiritualidade libertadora. Que venham me calar, eu não calarei. A saliva que circula em minha boca, lançarei na face dos que julgam com crueza aqueles que não encontram armas para sua própria defesa. Calem a boca, os que atacam, os que matam. Lavem a boca para falar dos que morrem. Perigosos são aqueles que destilam veneno aos ouvidos desatentos, que balançam as cabeças e dizem amém. Eu não vou abrir mão da utopia, não me cabe a tua mais-valia, que tudo corrompe, que tudo detém. Eu acredito na paz. Não me venham com guerra,
que se unam os lares e que se não se faça divisão igual da terra. Enquanto o homem dominar o homem e for fanatismo o discurso reproduzido, quanto a vida valerá? Até quanto o neoliberalismo nos aniquilará? Liberdade de verdade, liberdade eu vou gritar, unir minhas mãos, repartir o pão, o chão e você, então virá. É de Camila, da Pastoral da Juventude. Nossa, lindíssimo, lindíssimo. Salete, em nome de todo o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, nós queríamos agradecer imensamente do fundo do nosso coração essa partilha com você. Esperamos ter próximas, tá bom? Esperamos ter mais momentos. E quando essa pandemia passar, para nós podermos partilhar o pão da vida e a utopia juntos, celebrando no encontro de irmãos, né? E tantos outros que estão aqui com a gente, né? Então, agradeço imensamente do fundo do coração a você por partilhar um pouco dessa noite com a gente. Obrigada, Leonardo, e a quem pôde acompanhar também, o pessoal aí do Brasil inteiro, né, das comunidades, enfim. Eu só queria encerrar também trazendo aqui o Papa Francisco, ele, inclusive o texto base traz um trechinho, chama Educar para a Esperança. E aí ele diz, eu vou pegar só um trechinho mesmo, né? Mas é maior, inclusive. Se a amargura te atinge, crê firmemente em todas as pessoas que ainda trabalham pelo bem. Vive, ama, sonha, crê. E com a graça de Deus, nunca te desesperes. E que nós possamos também ser portadores da esperança. Esse é o nosso dever, enquanto cristãos e cristãs, fortalecer a fé e a esperança, todos os dias, de todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, que são os nossos próximos, né? Que são colocados no nosso caminho. Então, que a gente seja, de fato, portadores da esperança. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi muito bom, assim, estar com vocês e poder partilhar um pouco, né, dessa vivência da gente também e aprender muito, né? Ouvir muitas coisas lindíssimas aqui. Obrigada. Obrigado a você, Salete. E o Conselho Nacional do Laicato do Brasil convida você para nesta sexta-feira, dia 19/6, partilhar de mais uma live conosco, né? A live de sexta-feira, ela contará com a presença de Chico Botelho. Ele irá fazer conosco uma análise de conjuntura, né? Juntamente com a Comissão Nacional de Fé e Política, mediado pelo Valdir José, que é lá do Sul 4. Então, um grande abraço a todos vocês. Foi um momento muito bacana estar com vocês nesta noite. E aguardamos vocês sexta-feira, às 20 horas, para a live de uma análise de conjuntura com Valdir e Chico Botelho. Um abraço e boa noite.